Pessoas que não conseguem concluir as coisas. Pessoas que começam as coisas e param no meio delas. Quer ver uma outra origem? Um pouco parecido. Todas são muito parecidas umas com as outras. Talvez você tenha ouvido blá blá blá, o escasgato, caixa de fósforo de muitas pessoas. Palavras que talvez tenham te desanimado. Por exemplo, você começa a fazer uma coisa bem animada, né, meu? Você sabe que vai dar certo, você sabe que, meu, não tem como dar errado. Ele foi muito bem projetado, organizado. Aí, quando você começa a chegar no meio, vem uma pessoa, você começa no maior gás, aí vem alguém e fala e começa a te desanimar com palavras: não vai dar certo, isso aí não vale a pena não, isso aí não é bom pra você. Começa a colocar defeito, começa a desanimar você com algumas palavras. E aí, a crença dela é diferente, não é sobre ela, a crença é sobre essas palavras do outro. Deu pra entender? A crença dela é muito maior no outro do que nela mesma. Então ela vai acreditando, por mais animada que ela tenha começado algo, mas quando alguém vem desanimar ela, pode ser um parente, pode ser até seu amigo, pode ser o seu chefe, pode ser quem for, não importa quem seja. Sempre tem aquele tóxico. Fuja das pessoas tóxicas. Não precisa maltratar, mas dá um jeitinho de cair fora, porque vai te envenenar, vai te intoxicar. E se você não estiver pronto, não estiver firme aí, você vai mexer com seus projetos, vai mexer, vai influenciar você e você vai parar. Você não vai seguir em frente nos seus projetos, nos teus sonhos. Tem gente que desiste de sonho, é frustradíssimo, porque a crença dele é maior no outro do que nele mesmo. Porque preferiu, ou sei lá, não preferiu, mas sem querer começou a andar muito com pessoas tóxicas, pessoas que desanimaram, e ela desanimou, parou no meio do caminho. Porque essas pessoas, elas acham que se o outro falou, o outro tá certo e ela não. Por algum motivo, ou porque o outro é mais estudado que ela, ou porque ele pode mais que ela, sei lá, tem um motivo. Ela crê que o outro, a palavra do outro tem mais valor que a dela. Essa pessoa se perde, não confia na percepção dela e fica como se fosse uma folhinha conforme o vento leva. Não tem firmeza. Começar e parar é um sintoma, mas para cada sintoma tem uma causa, gente. É isso que eu quero que você entenda. Agora, depois de todos esses exemplos que eu dei, você pode me perguntar: tá, Rosa, como que eu posso resolver? Como eu posso resolver isso? Porque eu preciso romper, você precisa me ajudar. Qual é a dica de hoje? Para você resolver isso, precisa descobrir, precisa entender qual é a causa, de onde vem. Meu, tem tanta gente que começa e não termina. Começa tantas coisas e deixa pela metade. Livros, começa a ler um livro, para. O livro é legal, a culpa não é do livro, é que ela simplesmente para no meio. Porque todo mundo tem uma dificuldade de começar e por algum momento na vida, qualquer uma alguém tem um sintoma que sempre tem uma causa, sempre. Quantos livros você começou a ler e parou no meio? E começa outro e para no meio? Começar e parar e pegar outro não é problema, contanto que você volte naquele primeiro e termine. Não tem problema, você pode começar a ler 10 livros, contanto que você termine os 10 livros. O problema é começar os 10 livros e parar na metade dos 10 livros e não ler mais. Tá entendendo? Filmes, tem gente que começa séries, começa filme, não precisa nem ser série, porque série pode até pensar: meu, não tive tempo, porque é como se fosse uma novelinha, né? Tem continuação e tal. Um filme, gente, que tem 1h30, 1h40 no máximo, sei lá. Tem gente que começa o filme e não termina.
até os contatos. E eu vou dar um exemplo. Oi, amiga! Oi, amiga, tudo bem? Tudo bem! Olha, vamos marcar pra gente sair tomar um café? Ai, vamos! Nossa, tô muito animada. Então tá bom, então me liga. Tá certo, pode deixar que eu te ligo. Você ligou? Começa do contato. Deixou no ar. E até hoje não marcou o programinha lá pra tomar um café, sei lá. Não vai adiante. Ah, mas será que não tinha interesse? Só falou pra fazer uma média? Não! É porque a pessoa não consegue mesmo levar adiante. É uma bagunça. Começa, tem até um interesse legal. Começa legal, mas não termina. Não termina nada. Pessoas que não conseguem concluir as coisas. Pessoas que começam as coisas e param no meio delas. Falta perceber que as coisas podem ser concluídas. Às vezes é até um artesanato, uma coisa mais simples, né? Estamos falando com mulheres e homens, mas às vezes talvez você não trabalhe fora, fique em casa. Então vamos falar sobre coisas que você pode fazer na sua casa. Por exemplo, um artesanato, né? Para a decoração da sua casa. Você começa e você não termina, fica no meio. Tem pessoas me assistindo que tem coisas assim, ó, nos barracão da casa, nos quartinhos. Tudo coisa que você sabe que precisa terminar. Você começou, foi até legal e não terminou, ficou lá, tudo inacabado. Talvez por medo de faltar algum material, ou talvez você tenha tido a sensação, a provisão, sei lá, mas não deu continuidade. Mas por que isso? Talvez aquilo que eu te falei, as crenças, né? Em algum momento você viveu alguma situação difícil na sua vida e aquilo você trouxe como a sua verdade para dentro de você. E hoje, sem você perceber, aquilo começa a te reger na vida. E você não consegue terminar as coisas mais simples que você começa, que você viveu, que você ouviu, que você aprendeu. Tá fazendo com que você não termine as coisas que você começa. Então comece a observar a sua história. É importante saber a sua história que você viveu, sabe? Quando você era criança, quando você nasceu. Gente, depois eu comecei a querer descobrir quem eu era, né? A minha história, aquela curiosidade de saber como foi meu nascimento, o tipo de nascimento, como minha mãe estava quando estava gestante de mim. Então, toda essa história é importante você saber, porque vai influenciar na sua vida. Parece besteira, mas não é. Porque conforme você, desde que você foi gerado, enfim, você nasceu, o modo de viver, né, de aprender, as coisas que você ouviu, que te moldou, né, que influenciou a sua vida, vai influenciar demais no seu hoje e até no seu amanhã. Então é importante você perceber, conhecer mais a sua história de vida. Não é consciente, você não percebe, porque tá dentro do seu íntimo. Você sabe que é legal começar algo, fica empolgado, animado. E não é preguiça, gente. Você poderia falar, tá com preguiça de terminar. Não é diferente. É uma crença disfuncional por trás disso daí, que é algo que você não percebe. É como se você inconscientemente pensasse assim, sem perceber, mas que você tivesse essa sensação. É mais gostoso ficar na área de conforto do que eu me esforçar, do que eu arregaçar as mangas e fazer por onde, terminar o que eu comecei. Pode ser, a causa pode ser essa também.